Livro de Números, capítulo 23. Capítulo 23 de Números. Eu vou ler aqui o versículo 19. Estou lendo aqui na versão NVI. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Senhor, meu Deus e meu Pai, me coloco, Pai, diante de Ti, na Tua presença, meu Deus, para ser, meu Deus, um instrumento nas Tuas mãos, ó Pai, para que o Senhor venha usar da forma que o Senhor quiser, meu Deus. Que o Senhor cresça, Pai, que eu diminua, em nome de Jesus, e que não sejam as minhas palavras, que nada venha sair de mim mesmo, Pai, mas que sejam as Tuas palavras, e que eu seja somente, Pai, um meio, um canal, ó Deus, por onde o Senhor vai, ó Deus, usar, por onde a Sua palavra vai passar, meu Deus, e vai chegar, meu Deus, aquele que está necessitado, Pai. Que o Senhor fale nesta noite, meu Deus, fale, em nome de Jesus, fale comigo, Pai, fale ao meu coração nesta noite, através da Tua palavra, em nome de Jesus, ó Deus, e que todo impedimento, todo embaraço, tudo aquilo que quer nos impedir de aprendermos mais de Ti, de ouvirmos a Tua voz, que venha cair por terra, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, diz que acaso ele fala e deixa de agir, acaso promete e deixa de cumprir, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, A palavra dele diz. E nós vemos na palavra de Deus que Deus ele está sempre falando desta forma, que a última palavra é sempre dele, a última palavra é sempre do Senhor. É Ele sempre quem vai dar a última palavra. Muitas das vezes a gente tem uma sentença de uma situação, de alguém, de uma pessoa, mas a palavra de Deus é a última, A palavra de Deus é a última. Então não há nada que Deus não possa fazer, não há nada que Ele não há levante que possa se levantar contra as nossas vidas e o Senhor não possa derrubar. Não há nada, Então, Ele fala que Ele cumpre. Acaso ele fala e deixa de agir? Não, o Senhor vai cumprir a palavra dele, Ele vai cumprir, porque ele não é homem para que minta, não é isso? A palavra de Deus diz, e nem filho do homem para que se arrependa. Então ele não volta atrás, ele falou e a palavra dele não vai passar. A palavra do nosso Deus não vai passar, Então ela vai cumprir, ela vai se cumprir. Então não há situação, não há pessoas, não há nada que vá contra o nosso Senhor, contra a palavra do nosso Senhor, contra a posição do nosso Senhor, não há nada, E no que nós lemos aqui, essa passagem, de Números, relata, ali a passagem, que fala de Balaão. Fala de Balaão. Os israelitas ali, saíram do Egito, estão vagando pelo deserto, estão passando por territórios, outras nações, e ali Deus vai os guiando. Deus vai guiando o povo de Deus, o povo escolhido, por entre o deserto, por nações. E chega aqui, a cidade onde Balaque é o rei desta cidade,
E aí, Balaque, né, o povo, né, os moabitas, a palavra de Deus diz que eles ficam tementes, temerosos, eles ficam com medo mesmo, porque eles veem uma grande quantidade de pessoas. Né? É uma grande quantidade de pessoas. E eles temem, porque eles acham que o povo ali, o povo de Deus, o povo escolhido, aquele povo que saiu do Egito, aquele povo ia destruir tudo, a cidade deles, né? E acabar com tudo. E aí o povo, né, os moabitas, vão até ali as autoridades de Moabe, vão falar com as autoridades, né? E ali aquelas autoridades falam com Balaque, e Balaque, né, também fica com medo, também vê aquela situação, achando que aquela nação, aquela grande nação, a nação de Israel, iria contra eles, né? E aí a decisão de Balaque seria consultar, né, alguém que tem acesso ao mundo espiritual. E eles, né, mandam chamar Balaão, né? Mandam chamar Balaão, para que Balaão lance uma maldição contra a nação de Israel, né? E aqueles homens chegam ali até o lugar onde Balaão vive, né? A palavra de Deus vai relatando que eles chegam até ali onde Balaão vive, chamam aquele homem para ir, né, até o rei e para que possa amaldiçoar Israel. E ali Balaão informa aqueles homens: olha, eu vou consultar ao Senhor, porque eu não faço nada que o Senhor não autorize, que Ele não mande, eu só faço o que Ele manda, né? E ali ele fala: ó, passem a noite aqui e eu vou consultar o Senhor. E o Senhor, né, diz a ele: não vá com esses homens, né? Você não vai com esses homens, não vai amaldiçoar, né, o povo que eu escolhi para mim, né? E ali amanhece e ele relata, ele fala, né, o que Deus falou com ele: olha, eu não vou com vocês, né? E aqueles homens vão embora, né? E o rei Balaque, insatisfeito, manda outras pessoas mais importantes, né, ali do seu reino, para falar com Balaão. E Balaão, né, novamente vai consultar ao Senhor, né? Novamente ele vai consultar ao Senhor, mas o Senhor já tinha falado com ele. O Senhor já tinha falado que não era para ir. O Senhor já tinha dado a primeira palavra dele, né? E a palavra de Deus diz que ela, né, não volta atrás. Ele não é filho de homem para que se arrependa, né? Então ele não ia se arrepender daquilo que ele já tinha falado. O que Balaão deveria falar para aqueles homens? Olha, Deus já falou, então podem voltar. Mas não, ele pede para que aqueles homens passem a noite ali também, né? E o Senhor fala a Balaão: olha, vá com eles, né? Vá, pode ir. A palavra de Deus relata que no caminho o anjo do Senhor se coloca, né, à frente, né, do caminho de Balaão, com espada, né, desembainhada ali para matar mesmo Balaão, né? Para matar, para tirar a vida de Balaão mesmo, porque ele estava indo contra, né, a palavra do Senhor. Ele estava indo contra a decisão do Senhor, né? E ali a palavra de Deus vai relatando que ele, montado na sua jumentinha, ele começa a seguir aqueles homens, a ir, né, ao encontro do rei, né? E ali, a primeira vez que o anjo se coloca na frente da jumentinha, ela desvia. E ali ele já começa a bater na jumentinha, né? Depois, a palavra de Deus diz que eles estão passando por entre vinhas, né? Por entre plantações, um lugar estreito. E a palavra de Deus diz que
a jumenta, né, ela vê novamente o anjo à frente e ela, eu não sei se é na segunda ou se é na terceira vez que ela imprensa o pé de Balaão. Eu acho que é na segunda vez, ela imprensa o pé dele e ali ele fica irritado com a jumenta e bate de novo nela. E na terceira vez, né, eles estão passando por um lugar mais estreito ainda, né, entre rochas. E aí a jumentinha vê novamente o anjo do Senhor na sua frente e ela se abaixa, ela se deita. E ali Balaão furioso, né, começa a bater, né, continua batendo na jumentinha. E o anjo do Senhor, né, a palavra de Deus diz que a jumenta começa a falar com Balaão. Começa a falar com Balaão, né? Balaão ali totalmente irritado, totalmente fora de si. Nem percebe, eu creio que ele nem percebe que está falando com um animal. Né? A jumenta fala com ele ali, né? Fala... Olha, sempre eu não fiz aquilo que você quis que eu fizesse. Eu sempre fui aonde você queria que eu fosse. Né? Eu sempre fiz o que você queria. Né? E ele fica irritado. Ele começa a discutir com o animal. E o anjo do Senhor aparece ali. Né? Ele se deixa mostrar para Balaão. Né? E ele vê o motivo da jumentinha estar tão, né, tão desesperada, de se desviando, né, não querendo ir, né, ao encontro ali diante do anjo do Senhor. E o anjo do Senhor fala para ele: olha, se você continuasse eu ia te matar, ia poupar a vida da jumentinha, mas você ia morrer, eu ia te matar. Você não morreu porque ela parou, né, porque ela parou. Né? Então, a palavra de Deus diz, né, que o anjo do Senhor fala para ele: ó, então vá, prossiga o seu caminho, mas você vai fazer aquilo que eu mandar. Né? E Balaão vai, ele continua, ele chega até o rei lá, o rei leva ele até um lugar, né? E ali o rei mostra para ele aquele povo. E ali ele pede, né, Balaão pede para preparar altares ali para sacrificar, né? E ele faz isso, o povo ali prepara os altares para ele, ele sacrifica. E ali ele fala: olha, vou falar com o Senhor. E o Senhor dá uma palavra para Balaão. E Balaão volta e fala a Balaque, né? Passa ali uma palavra, né, de bênção para a nação de Israel. E Balaque ele não se contenta, porque ele fala com Balaão e diz: mas eu pedi para você amaldiçoar o povo e você traz uma palavra de bênção para este povo, né? E novamente Balaque leva Balaão para outro monte, para outro lugar, e pede ali novamente a maldição para aquele povo, né? Pede novamente a maldição para aquele povo e novamente, né, o Senhor traz uma palavra ali de bênção ao povo de Israel, né? Novamente, a palavra de Deus diz aqui, a partir do versículo 13, né, em diante, que fala assim, ó: Balaque lhe disse: venha comigo a outro lugar de onde você poderá vê-los. Você verá somente uma parte, mas não todos eles. E dali amaldiçoe este povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo do Pisga, e ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: fique aqui ao lado do seu holocausto enquanto vou me encontrar com ele ali adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e dê-lhe esta mensagem. Ele voltou e o encontrou ao lado de seu holocausto e com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou-lhe: o que o Senhor disse? Então ele pronunciou este oráculo: levante-se, Balaque, e ouça-me, escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir?
Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, e não o posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. Agora, a palavra de Deus se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. A nação que Deus está protegendo, a nação que Deus está guiando, que Deus está cuidando. Então o povo vai falar: olha, esse Deus mesmo está com essa nação, está com este povo. Então se dirá isso da nação de Jacó, de Israel. O povo se levanta como um leoa, levanta-se como um leão, que não se deita até que devore a sua presa e bebe o sangue das suas vítimas. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe nem os abençoe. Balaão respondeu: não disse a você que devo fazer tudo o que o Senhor disser? Irmãos, o que nós vemos aqui é que nós, como cristãos, quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, quando estamos no centro da vontade do Senhor, não há levante, não há maldição, não há palavra de maldição contra a nossa vida, não há obra maligna contra a nossa vida, não há encantamento, não há nada que possa vir contra as nossas vidas, porque o Senhor está conosco, Ele está do nosso lado, Ele está conosco. E nós vemos, que o homem, ele pode ter planos, ele vai ter planos, ele pode maquinar, ele pode, nós vemos, nas histórias, na palavra de Deus, vemos ali no livro de Esther, Amã se levantando contra Mordecai, ou Mardoqueu. Nós vemos o levante desse homem contra o outro. Os planos malignos que ele estava ali fazendo contra aquele homem, contra a nação de Israel, que se encontrava ali, no meio daquele povo, eram cativos, ali, naquele país. E nós vemos os planos malignos daquele homem, Mas o homem, ele pode fazer planos, ele pode se colocar, as suas ideias e os seus planos do jeito que ele pensar, do jeito que ele quiser, Mas a palavra de Deus diz, em Provérbios 16, Provérbios capítulo 16 e o versículo 1 diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Então o homem, ele pode fazer planos, ele pode se levantar do jeito que for, do jeito que for, Nós vemos também, começamos a lembrar da palavra do Senhor, nós vemos ali, aquele rei Senaqueribe, que vinha contra Judá, e ali ele vinha com toda a autoridade, com toda orgulho contra aquela nação. E nós vemos, aquele rei que voltou ali envergonhado. E Deus fez com que aquele povo ali, todo aquele exército, lutasse um contra o outro. E aquele povo ali começa a matar uns aos outros. E aquele rei volta totalmente envergonhado.
Porque o homem, ele planeja, ele pode planejar, ele pode vir, né, se levantar. Mas a palavra de Deus diz, né, que do Senhor vem a resposta da língua, né? Então a última palavra vem de quem? Vem do Senhor. A última palavra vem do Senhor, né? A palavra do Senhor, ela vai se cumprir, né? Ela vai se cumprir. Olha só o que diz em Isaías, no capítulo 55, no versículo 11. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela se cumprirá. Ela vai se cumprir, né? Não vai voltar vazia, né? Não voltará vazia, mas fará o que desejo. Então, quando o Senhor fala, quando Ele promete, vai se cumprir. Vai se cumprir. E nós aprendemos também que não há nada que seja impossível ao nosso Senhor. Não há nada que seja impossível ao nosso Senhor, né? Quando esse rei Senaqueribe se levanta, né, contra Judá, ele vinha com um exército que não, a palavra de Deus que era um exército tão grande que nem quase não se podia contar, né? Era um exército muito grande, né? Mas não há impossíveis para o nosso Deus. Não há nada impossível para Deus, né? Jeremias 32, 27 diz assim, ó: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. De toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Ele está perguntando: há alguma coisa difícil demais para mim? Não há nada que Deus não possa fazer, porque Ele mesmo está perguntando: será que tem alguma coisa que é difícil para mim? Eu que criei os céus e a terra, eu que sustento todas as coisas com a minha palavra, há alguma coisa impossível para mim? Eu que sustento a tua vida até aqui, eu que te dou a vida todos os dias, eu que te livro de todos os males todos os dias, de todos os levantes todos os dias, há alguma coisa difícil para mim? E a palavra do Senhor é fiel. Mateus 24, 35 diz assim, ó: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. As palavras de Deus, a palavra de Deus jamais vai passar. Quando Ele promete, ela vai se cumprir. Creia que a palavra de Deus na nossa vida, as promessas de Deus vai se cumprir. E nós aprendemos também que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Olha só o que a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 16 e o versículo 4. Diz assim: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Tudo tem um propósito. E a palavra de Deus que os ímpios também foi feito, né, com um propósito. Então tudo tem um propósito. Nós temos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Tudo cumpre um propósito, toda a criação cumpre um propósito. O sol cumpre o seu propósito, a lua cumpre o seu propósito, as estrelas cumprem o seu propósito, os mares cumprem o seu propósito, a terra cumpre o seu propósito, os ventos cumprem o propósito do Senhor. Então todas as coisas cumprem um propósito.
E para terminar aqui, Tiago, capítulo 4, para finalizarmos a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 4, para finalizarmos a mensagem desta noite, né? A palavra do Senhor não. Para finalizar, né, esta mensagem, Tiago capítulo 4, a partir do versículo 14, diz assim, ó: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Irmãos, não devemos nos preocupar com nada. Não devemos nos preocupar, né, com os levantes de Satanás, com as investidas de Satanás contra a nossa vida. Nós não devemos nos preocupar, né? Porque quando o Senhor, Ele cumpre, ou quando Ele fala, Ele vai cumprir. Quando Ele promete, Ele vai cumprir, né? Ele vai cumprir. Então nós não devemos nos preocupar com nenhum levante, com nenhuma palavra de maldição, com nada. E nem a palavra de Deus diz que não devemos nos preocupar nem com o amanhã. Nem com o amanhã, né? Porque ele fala aqui que a nossa vida não passa de uma neblina. Algumas traduções falam vapor. Que a nossa vida não passa disso. Nós somos como um vapor. A nossa vida é como um vapor. Ela aparece e logo se dissipa, logo desaparece. Né? Então nós devemos nos preocupar em fazer a vontade de Deus, em estar no centro da vontade de Deus, né? Nós devemos nos preocupar com isso, com o que agrada, o que vai agradar ao nosso Deus, o que agrada ao nosso Senhor, é cumprir os mandamentos do Senhor. Então eu vou cumprir os mandamentos do Senhor, é buscar o Senhor em oração, então eu vou buscar o Senhor em oração. É ler a palavra do Senhor, então eu vou ler a palavra do Senhor. É jejuando, então eu vou jejuar. É me santificando, então eu vou me santificar. Né? A palavra de Deus diz, né, buscar primeiramente o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Então nós devemos nos preocupar somente em servir ao nosso Deus, em fazer a vontade do nosso Deus e deixar as outras coisas para trás, não nos preocuparmos nem com os levantes, porque o Senhor está cuidando de tudo, até daqueles que se levantam contra a nossa vida. Deus está cuidando, né? Deus está cuidando. Então a nossa preocupação é em servir ao Senhor, né? Que Deus abençoe a vida de todos, que essa palavra, né, tenha falado ao coração de vocês, assim como falou o meu coração nesta noite.